gosto daquela mágica, eu gosto do encanto. Para mim aquilo ali é um parque de diversão, você está entendendo? E se eu não sentir que é um parque de diversão, eu não faço. Tá. Direito ou esquerdo? Fica aqui atrás do que você vai ver. Direito. Tá. Bota o pé aqui na frente no Mega G. braço aqui. Olha aí. E aí você vai girar aqui, ó. E o programa Vida de Artista de hoje vai conversar com um artista paraibano assim importantíssimo, um cara que saiu aqui de Mamanguape, passou por João Pessoa naturalmente, Rio de Janeiro, São Paulo e hoje mora em Nova York, canta e dança aonde? Na Broadway. Estamos aqui com o ilustre Perequeté. Let me entertain you, let me make you smile. I wanna feel good, I wanna make you feel good. I'm very versatile. É isso aí. Perequeté. Perequeté. Como é que surgiu o nome Perequeté? Que você continua com ele até hoje. Seu nome é artístico. É uma longa história. Na verdade, eu não tive esse nome, Perequeté, porque eu fiquei com medo que só me colocasse para fazer espetáculo de criança. Porque esse nome Perequeté veio exatamente de um espetáculo infantil, que foi o meu primeiro espetáculo de teatro semiprofissional, né, aqui no Teatro Santa Rosa, e chamado Filhote de Espantalho. Eu fazia o coelhinho Perequeté. Então, como todo mundo achou que eu fiz um bom trabalho, o meio artístico daqui ficou me chamando de Perequeté. Eu ia para os festivais, ia para todos os lugares e as pessoas chamavam de Perequeté. Quando eu me mudei para o Rio, eu fiquei preocupado que eles iam achar que eu só podia fazer coisa de criança, porque era um nome infantil. Então eu fiquei assim, eu não vou botar esse nome. Então meu nome mesmo é Francisco Marto. Lisboa, ainda tem mais um, mas aí eu deixei Francisco Marto. Troquei meu nome várias vezes, inclusive no Rio de Janeiro, tem entrevista em revistas, né, que nem existe mais, a Manchete, Carinho, sei lá, com o nome Marto Manelli, que foi o nome que um coreógrafo meu, chamado Carijó, tinha me sugerido. Mas aí, quando eu me mudei para New York City, outra coreógrafa falou, não, esse nome não é bom aqui, Manelli. Não é não, você vai ter que trocar. Ela queria que eu colocasse meu nome de verdade, que é Lisboa, né, o último nome, o sobrenome. E eu falei, não, eu vou deixar Francisco Marto mesmo. E aí tem gente que chama de Marto. Quando eu venho para cá me chamam de Perequeté. Pessoas que são do meio me chamam de Perequeté. O Perequeté é bem marcante aqui. As pessoas da área de teatro aqui, de João Pessoa, conhecem você como Perequeté desde a época daquele espetáculo. Esse espetáculo que você falou, o Filhote do Espantalho, foi mais ou menos de que ano? 76. 76. 76. Foi o seu primeiro trabalho? Eu era de menor na época. Eu era de menor, eu era uma criança. E eu vou explicar onde partiu meu interesse. Certo. De fazer, de ficar na performance, no meio de performance, essa coisa toda. No meio de arte cênica. Eu fui criado pela mãe do meu pai, Dona Adelaide Vaz Lisboa, que é uma pessoa incrível, minha mãe de criação praticamente, mas eu nasci em Mamanguape, no estado do interior. Então naquela época eu ficava Mamanguape, João Pessoa, Mamanguape, João Pessoa, naquela época ainda era aquela estrada de barro, né? Então era considerado uma viagem longa. Então eu passava tempo lá, passava tempo aqui. A mãe do meu pai trabalhava, Dona Adelaide, em memória, né? Ela trabalhava em expedientes, às vezes pela manhã, às vezes à tarde, e eu era obrigado a ir para Mamanguape, porque, claro, não tinha ninguém para ficar cuidando de mim, né? Eu tinha, 4 anos de idade. Depois, com 6 anos, a gente se mudou para o subúrbio, e aí minha tia falou, eu vou levar você para ver um circo. Então eu fui ver esse circo na Praça da Independência, eu acho que foi no Dia da Criança, no dia 12, e quando eu vi aquele circo, eu fiquei apaixonado, eu nunca vi nada igual. Sabe, aquela tenda, aquela coisa, eu sempre tive uma imaginação muito além, né, do normal, e aí quando eu vi aquilo, eu entrei em transe. Quando o espetáculo começou, foi o maior espetáculo que eu já vi na minha vida.
era além da Broadway. O espetáculo era além da Broadway, era uma coisa incrível. Depois que eu vi aquele espetáculo, eu não queria mais ver nada, eu não gostava mais de nada. Nada me agradava, sabe? E aquelas pessoas que trabalhavam ali, aqueles artistas de circo, aquelas coisas, para mim eles eram de outro planeta. Eu queria ir lá atrás para ver se eles moravam dentro de caixa, porque eles eram tão perfeitos, que eu falei, não é possível. E esse espetáculo, desse circo, tinha tudo que você puder imaginar, era um espetáculo de verdade. Tá entendendo? Cortinas, cenários e coisas. Então eu me apaixonei pela mágica. Eu queria ser tão bom quanto aqueles artistas dali. E foi a partir daí que você se interessou pelo teatro. Aí você procurou quem aqui? Geraldo Jorge. Trabalhou com Geraldo Jorge? Trabalhei, mas não foi assim, não. Não foi assim. Tudo que eu fiz na minha vida foi com teste. Eu nunca fiz nada chamado assim, vem fazer. Não, tudo tinha teste. E eu me orgulho por isso, porque eu acho que deviam fazer isso em tudo que é coisa, porque você tem que ver. Eu sei que teste nem sempre vai dizer que você é talentoso, mas geralmente é o caminho. Você tem que fazer o teste, porque você vai ter alguém lá que vai fazer melhor que você. Tá entendendo? Então deixa as pessoas fazerem teste, ter oportunidade. Tá entendendo? Então eu estudava no Oscar de Castro, quer dizer, eu tinha passado de colégio estadual, de uma escola estadual primária, para uma escola municipal. Tive que fazer um teste para entrar naquela escola. Você vê como foi tudo, né? E aí lá eu fazia, quando tinha alguma apresentação, alguma coisa, eles me chamavam para fazer. Tinha a Juteca, né? Que a Juteca fazia parte do Oscar de Castro. Então qualquer celebração, qualquer evento que tinha, eles me chamavam. Era poesia, era jogral, era um monólogo, enfim. O Leonardo da Nóbrega era o professor de educação artística. Ele me viu fazendo, ele falou assim, olha, eu sou do Grupo Tenda, se introduziu, né, para mim e falou assim, olha, você gostaria de fazer um teste para fazer um espetáculo, uma peça de teatro? Eu fiquei meio confuso, porque você está entendendo, tecnicamente eu não conhecia bem as coisas, né? Eu falei, gente, um teste, como é que é isso? Aí ele falou assim, eu vou te dar um texto, você vai ler, ele me deu o texto na hora, você vai ler as suas, como é que se diz mesmo? Linhas, não, falas, né? As falas, aqui, lá é linhas, eu não lembro mais como é, desculpa, 30 anos, né? Fora do Brasil. Então o que acontece? Eu comecei, ele falava a parte dos outros personagens, eu dizia a minha. Aí ele ficou assim, ele ficou parado, me viu lendo aquele texto, foi como se eu fosse aquele personagem. Mas não tinha nada a ver comigo, entendendo? Eu fiz aquele personagem, aí ele achou e falou, não, você é perfeito para isso. Aí pronto, eu comecei os ensaios, eu me interessei, eu falei, aí fui para o Teatro Santa Rosa, que eu falei, sabe, aí também tinha um pouco de dança, tinha muita... uma mistura, né? Uma coisa meio musical. Então eu falei, tem uma coisa do circo aqui, você está entendendo? Sabe aquela coisa? E a mágica de fazer um espetáculo que o público adorava, tá entendendo? A gente estava sempre com casa cheia. No dia que estava uma casa mais da metade ou coisa parecida, era vazio. A gente dizia, não, hoje não está boa a plateia. Então era uma coisa incrível. Aí daí, então eu comecei fazendo o Filhote de Espantalho, que foi o meu primeiro teste, fazendo o Coelhinho Perequeté. E aí todo mundo chamava de Perequeté, a imprensa escrevia lá, eu nem sabia, porque eles não me entrevistavam. E aí o pessoal trazia o jornal para mim e dizia, olha, escreveram sobre você, não sei o que, aquela coisa. E ninguém melhor do que Luiz Carlos Cândido. Luiz Carlos Cândido. Luiz Carlos, entra aqui, Luiz Carlos. Falei daquela época do Coelho Perequeté, onde vê, um prazer enorme. Passou na minha luz. Pronto, participação especial aqui no Vida de Artista, participação especial de Luiz Carlos Cândido, né? O grande iluminador, conhecedor aqui de todos os artistas praticamente passaram por Luiz Carlos. E aí, como foi trabalhar com o Perequeté? É excelente, né? Quer dizer, quando a gente trabalha com o artista, com o ator, que ele vem, que ele faz uma leitura
E ele cria o personagem, como você também, né? Como você também vem com o personagem, então isso fica fácil. E fica bonito no palco também. E isso aí ele tem isso aí dele. Passou muito pra gente isso. É isso aí. É isso aí. Obrigado, Luiz Carlos, abrilhantou a nossa entrevista aqui. Então, Perequeté, voltando, aí daqui você, como foi que surgiu a oportunidade de você ir para o Rio de Janeiro, para trabalhar também com o teatro lá? Então, o que acontece? Eu não tinha intenção de ir para lá, mas aí quando eu terminei o curso de educação artística, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso de ter um rumo, ter uma profissão, porque não dava para sobreviver aqui, né? Naquela época, apesar de a gente tinha cachê, tinha tudo, mas não dava para sobreviver, e não era sempre que você tinha espetáculo, essa coisa toda. Então a Isa Plá, pianista maravilhosa, atriz, uma pessoa super versátil e tudo, falou para mim, por que você não vai para o Rio? Ela já tinha ido para o Rio. Você não vai para o Rio de Janeiro. Aí ela falou assim, você fica comigo na casa dela, que foi super gracinha, e abri a porta da casa dela. E ela tinha feito Minha Mãe no espetáculo Verdugo, que foi meu retorno para fazer espetáculo de teatro, né, aqui, e também fazer espetáculo para adultos, porque eu queria fazer coisa para adulto, eu não queria fazer coisa para criança. Então aí, uma oportunidade. E quem me deu uma grande oportunidade também para fazer espetáculo adulto foi o Paulo Vieira e o Antônio Cadengue, de Recife, que praticamente me colocou no palco outra vez. Falou, o seu lugar é aqui. Então daí a coisa, tá entendendo, foi desenrolando. Eu acabei fazendo o curso de educação artística e depois, eu com 23 anos, né, falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Tá entendendo? E daí? Aí foi quando surgiu a oportunidade do Rio de Janeiro. Isa Plá abriu as portas da casa dela para mim, muito gracinha, como se fosse minha terceira mãe, né? Minha mãe biológica, que morreu quando eu tinha 2 anos. Depois, minha mãe, a irmã do meu pai, minha tia, Dona Adelaide Vaz, né? E depois a Isa Plá também foi como se fosse uma mãe para mim, no palco e também em pessoa. E aí foi aquela coisa, aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 1 mês ou 2 com ela, depois eu me mudei para Tijuca, fiquei morando num lugar. Eu fiquei 10 anos no Rio de Janeiro, aí eu fiz tudo. Eu fiz Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu fiz teatro de revista, que eu adoro, revista, que afinal de contas aquele show que eu vi do circo quando eu tinha 6 anos de idade era uma revista musical. Então eu adorava, eu queria fazer a revista musical. Eu fiz teatro, o Rival, né, que era o teatro de revista do Rio de Janeiro. Depois me chamaram de novo para fazer espetáculo infantil. Daí me chamaram para fazer um teste para fazer o Bocão da Xuxa. E eu não queria fazer, porque eu falei, eu não quero ir para a televisão para fazer esse boneco. Quando eu cheguei lá, foi uma época, em 88, eu estava desempregado, não tinha contrato, não tinha nada, surgiu o Bocão. Aí o jeito foi fazer o Bocão mesmo. Fiz o Bocão da Xuxa, foi um maior sucesso, esse personagem era um sucesso nacional, todo mundo conhecia o Bocão, mas não sabia que era eu que fazia. Né? Então era aquela confusão, fui fazer Manchete depois com a Angélica, aí o diretor gostou muito de mim e falou, você vai ter um personagem no próximo show que você não vai fazer mais o Bocão. Aí, problema de inflação, não sei o que, acabou. Depois daquilo, eu fui fazer outras coisas, fui fazer outros programas. Aí veio a oportunidade de viajar com o Balão Mágico fazendo o Bocão. O empresário do Balão Mágico me conheceu, me viu, perguntou se eu queria fazer a coreografia do show. Aí eu falei assim, bom, eu faço, mas eu quero fazer parte do show, eu não quero fazer coreografia. Aí ele falou, não, se você não fizer, eu vou chamar outra pessoa. Então eu acabei fazendo e eles me colocaram no show e acabei que eu virei o mestre de cerimônia do Balão Mágico. Aí mais uma vez viajei o Brasil inteiro com um público, eu tive público de 100 mil pessoas, 150 mil pessoas. E eu fiquei, meu Deus, será que quando eu acabar de fazer essas coisas, eu vou me acostumar com plateia de teatro, aquela plateia pequena? Aí eu fui fazer o quê? O Vila Lobos, fiz um espetáculo infantil, o Circo de Balões. Me acostumei com a plateia pequena, falei, tá vendo? Não interessa, tá entendendo? Essa plateia tem 1.000 pessoas, tem 2.000,
tem 100, não interessa. Interessa que você fazer bem, tá entendendo? E você fazer com amor e também ter o carinho do público. Você tem que ter público. Para mim, o melhor presente, o melhor prêmio para o ator, para o bailarino, sei lá o que for, é o público. Não existe prêmio melhor. O prêmio que eles dão, que as instituições dão para o artista, é bom para o seu ego. Seria bom para o meu ego, para o seu ego, para o ego dele, tá entendendo? Mas não, na minha opinião, para mim, o público é o prêmio. Se o público vem, se a casa lota, é isso aí. Não me interessa. Ou então é isso aí. Depois disso acabou tudo, veio outras inflações, outros problemas, e aí surgiu... Aí como é que vem Nova York, Broadway, New York City, Broadway, Liza Minnelli?